Em Nova York, um protesto de grandes proporções frustrou uma mega operação da imigração em plena Manhattan, obrigando agentes federais a recuar enquanto os manifestantes bloqueavam acessos de uma garagem. E ainda, uma universitária foi deportada em pleno voo doméstico de Boston para o Texas, sendo surpreendida por agentes federais do ICE dentro do aeroporto. Já no sul do país, em Nova Orleans, se prepara para uma nova onda de operações, com o aumento de patrulhamento, checkpoints e alertas às comunidades imigrantes. Uma deputada brasileira de Massachusetts criou um projeto de proteção de apoio aos imigrantes, destacando a urgência de garantir segurança jurídica para quem vive no exterior. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SPT Television SIC Internacional. E também na nossa plataforma de streaming SPT Plus, que a partir de agora você vai vir aqui, tá vendo esse QR Code aqui, ó? Tá vendo esse QR Code? Esse QR Code você vai apontar o seu telemóvel, você vai apontar o seu celular e aí você vai direto para a SPT Plus. É uma plataforma em português que tem muita coisa, muito conteúdo para que você fique sempre bem informado, tem entretenimento, tem canais de Portugal, tem canais do Brasil e muita coisa interessante para você ver. SPT Plus, sabe como é que você vai fazer? Só vir aqui, ó, tá aqui, ó, clicou aqui, botou o QR Code, você vai direto para lá, tá bem? E claro, também no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Em Lower Manhattan, um protesto de moradores e ativistas no último fim de semana bloqueou a saída de uma garagem usada por agentes da ICE em uma tentativa de impedir uma operação de deportação. A intervenção da New York Police Department, a NYPD, resultou em várias prisões e confrontos com manifestantes que chegaram a gritar ICE fora de Nova York. Fontes jornalísticas informam que ao menos 15 pessoas foram detidas após tentarem obstruir o avanço dos veículos federais. A mobilização reforça a resistência da comunidade local. A ofensiva de agentes federais na vizinhança em Chinatown, Manhattan, onde há relatos de batidas e apreensões recentes. A confusão revela o clima tenso na cidade que nunca dorme diante das operações do ICE, consideradas por muitos nova-iorquinos como uma ameaça direta às famílias de imigrantes que vivem sobre o solo do princípio de cidade-santuário. Ainda sobre essa notícia, no final de semana, estava previsto uma operação de grandes proporções, de escalas gigantescas, do Departamento de Segurança Interna com mais de 600 agentes da ICE, que foi abruptamente cancelada em Manhattan devido a esses protestos. Fontes jornalísticas relatam que cerca de 200 manifestantes se mobilizaram e impediram as viaturas federais de saírem daquela garagem, lá na região de Chinatown, Manhattan. O bloqueio durou mais de uma hora. Com a chegada da polícia local, os agentes federais finalmente puderam sair, mas eles foram acompanhados a pé e de bicicleta por manifestantes até o túnel que liga Manhattan a New Jersey, sem conseguir, inclusive, despistar o grupo de protestantes. Até o momento não há confirmação oficial de quantas prisões foram realizadas naquele momento. Foram os manifestantes que terminaram detidos, que a gente falou aí na primeira peça, no primeiro VT, que foram 15, acusados de obstruções e desordem. A mobilização revela a força e a resistência local dessas operações e levanta mais uma vez uma questão muito preocupante. Qual o papel da polícia e da sociedade em disputas envolvendo imigração, fiscalização federal e direitos de comunidade? Realmente foi muito tenso esse final de semana lá em New York City. Agora, essa notícia aqui, gente, para quem principalmente está ilegal, quem está indocumentado no país, às vezes ser preso, ser detido pelo ICE se torna realmente uma coisa muito obscura, que você não sabe realmente como é que vai acontecer com você. Um homem, um mexicano de 44 anos, Vicente Ventura Aguilar,
está desaparecido há mais de 6 semanas, desde acordo com familiares e testemunhas. Teria sido detido por agentes de imigração lá em Los Angeles, no último dia 7 de outubro. Imagens de câmera de segurança registram ele sorrindo e dançando ao lado de amigos, muito antes dos agentes mascarados começarem as prisões na região. Testemunhas afirmam que ele foi algemado e levado numa van. Segundo relatos, no dia seguinte, durante o transporte para a fronteira para a possível deportação, Vicente sofreu uma convulsão, perdeu a consciência, sangrou no posto e foi retirado para atendimento médico. Segundo outro detido com ele que disse essas informações. Desde então, nenhuma notícia foi dada à família. Advogados, hospitais locais, morgues, a polícia e até o consulado do México foram acionados sem sucesso. A deputada Sidney Cambler formalizou um pedido de explicações ao DHS. A agência, porém, afirma que 73 mexicanos foram detidos entre os dias 7 e dia 8 de outubro, mas que nenhum correspondia a Vicente, nenhum registro dele em custódia. A defesa contesta e exige busca por outra identificação. Fotos ou dados biométricos que possam ajudar a encontrar ele. A angústia dessa família expõe as falhas de um sistema que parece permitir que imigrantes desapareçam sob custódias do ICE ou da polícia, reacendendo denúncias de falta de transparência e de responsabilidade do governo sobre os que estão sendo detidos nessa nova escalada contra a imigração ilegal no país. Agora, essa notícia também, eu sempre bato aqui. Se você é um imigrante indocumentado, não finja e não fique no mundo achando que você está num país e você tem 100% dos direitos. Não existe mais isso. Antigamente a gente via imigrantes aí pegando voos, imigrantes indocumentados pegando voo, eu posso ir, estou despreocupada. Gente, isso na era Trump praticamente acabou. Uma caloura universitária que tentava voar de Boston para o Texas para fazer uma surpresa para a família no Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving, foi deportada para Honduras. No dia 20 de novembro, N. Lúcia Lopes, de 19 anos, já havia passado pela segurança do Aeroporto Internacional de Boston quando foi informada de que havia um problema com seu cartão de embarque. A estudante foi detida por agentes de imigração e, em 2 dias, enviada para o Texas e depois para Honduras, país que deixou aos 7 anos de idade. Segundo o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, um juiz de imigração ordenou a deportação da jovem em 2015. No entanto, o advogado de N disse que ela não tinha conhecimento de nenhuma ordem de deportação. Em declaração à afiliada da ABC News em Boston, um porta-voz do ICE confirmou a deportação da jovem. Obrigado à jornalista Letéia Rodrigues, que trouxe essa notícia para a gente. Nova Orleans pode se tornar o próximo alvo de uma grande operação federal de fiscalização imigratória. Fontes da ABC News relatam que ao menos 200 agentes da US Border Patrol devem desembarcar na cidade já nas próximas semanas. A ação faz parte da Operação Varredura de Pântano, que o Departamento de Segurança Interna, o DHS, pretende lançar já a partir de hoje, dia 1º de dezembro, com o objetivo de cumprir um plano de repressão imigratória em massa na região sudeste da Louisiana, que pode abranger também partes do Mississippi. No comando da operação está o agente-chefe Gregory Bovino, conhecido pelas conduções duras em operações anteriores, em cidades como Los Angeles, Chicago e Charlotte. A expectativa do governo estadual, representado pelo governador Jeff Landry, é apoiar o envio de agentes federais, inclusive com a mobilização da Guarda Nacional em nome da segurança pública. Porém, escolas e empresas locais já emitiram alertas à comunidade. Algumas instituições chegaram até a oferecer transporte gratuito para garantir a ida de alunos e funcionários sob o temor de prisões e detenções. A deputada de Massachusetts, natural de Patinga, em Minas Gerais, está defendendo um projeto de lei que reforça a proteção a imigrantes e reconhece a contribuição econômica dos brasileiros nos Estados Unidos. Na semana passada, a Priscila participou de uma audiência legislativa para defender o projeto de lei H2580, conhecido como Safe Communities Act, que busca ampliar proteções e garantir direitos civis a imigrantes no estado. A proposta estabelece que autoridades locais não podem questionar indivíduos sobre seu status migratório, exceto quando exigido por lei federal.
O projeto também prevê informação clara sobre direitos, acesso a advogado durante interações com agentes federais, limita comunicações automáticas com o ICE e proíbe a participação de departamentos estaduais em acordos que autorizam agentes locais a atuar como agentes de imigração. O objetivo é aumentar a segurança pública, proteger direitos humanos e evitar práticas que resultem em discriminação ou medo entre comunidades imigrantes. A deputada, que já testemunhou também perante uma comissão da Câmara Federal do Brasil sobre direitos humanos de brasileiros no exterior, tem se destacado como defensora de políticas que protegem imigrantes contra práticas consideradas injustas ou desumanas nos Estados Unidos. Priscila Souza deixou Minas Gerais aos 7 anos de idade e viveu por anos como imigrante indocumentada nos Estados Unidos. Hoje é deputada estadual em Massachusetts, eleita com a bandeira da defesa dos imigrantes. Sua trajetória começou na militância local, após trabalhar na campanha de Barack Obama. Priscila foi a primeira latina imigrante a presidir a Comissão Escolar de Framingham e agora, na política estadual, luta por inclusão, educação e pelos direitos dos imigrantes. O projeto H2580 segue em análise nas comissões legislativas e conta com o apoio de organizações comunitárias, entidades de direitos civis e lideranças da comunidade brasileira em Massachusetts. Mais uma vez, muito obrigado à jornalista Aletéia Rodrigues, que trouxe para a gente aí uma grande reportagem sobre o trabalho dessa deputada brasileira lá no estado de Massachusetts. O governo de Donald Trump ordenou uma revisão completa de cerca de 200 mil refugiados admitidos nos Estados Unidos durante a gestão de Joe Biden entre 20 de janeiro de 2021 e 20 de fevereiro de 2025. O memorando assinado pelo diretor da U.S. Citizenship and Immigration Service, o chamado USCIS, prevê as reentrevistas individuais e a possibilidade de revogação do status, como caso haja uma inconsistência ou omissão nos dados apresentados inicialmente. Além disso, foram pausados todos os pedidos de residência permanente, o Green Card, desses refugiados até a conclusão da reavaliação justificativa oficial. Aponta para a necessidade de restaurar padrões de segurança e integridade no sistema de imigração após críticas de que o governo Trump teria priorizado rapidez e volume na aprovação dos pedidos. Organizações de defesa dos direitos dos refugiados alertam para o impacto humanitário da medida, que pode gerar insegurança e essa revogação de status e até mesmo deportações. A gente já tinha trazido aqui no jornal essa matéria anteriormente, mas é para dizer que já começou essa revisão. A gente trouxe novamente para dizer que essa revisão, a partir de hoje, segunda-feira, já começou. Nós temos informações, inclusive oficiais, que essa revisão já começou, já estão trabalhando na revisão desses mais de 200 mil casos. Em San Diego, o que deveria ser uma etapa final rumo ao Green Card está terminando em algemas para dezenas de cônjuges de cidadãos americanos desde meados de novembro. Advogados denunciam que o ICE passou a deter, logo após as entrevistas no escritório do USCIS, estrangeiros casados com norte-americanos, muitos deles sem qualquer antecedente criminal, com entrada legal no país, exames médicos feitos, biometria concluída e autorização de trabalho em dia. Reportagens internacionais apontam que só no escritório de San Diego, dezenas de pessoas foram presas desde o último dia 12 de novembro, incluindo esposas e maridos de militares que saem das salas de entrevistas direto para uma viatura da imigração, muitas vezes diante dos próprios filhos. Organizações de direitos humanos chamam a prática de inédita e alertam para a possível violação do devido processo legal dentro dos Estados Unidos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, ou secretário de Guerra, que já foi renomeado esse nome pelo presidente Trump, Pete Hegseth, provocou indignação global ao publicar uma montagem com um desenho infantil zombando dos ataques recentes a barcos no Caribe, parte de uma ofensiva coordenada pelo governo Donald Trump nos ataques. A Marinha Americana alvejou embarcações acusadas de contrabando de drogas. Em um dos casos, Hegseth ordenou que matassem todo mundo, incluindo os sobreviventes, o que pode configurar crime de guerra, segundo adversários do governo.
A revelação divulgada pelo jornal The Washington Post desencadeou pedidos de investigação no Congresso dos Estados Unidos e críticas de juristas e autoridades internacionais. Nós vamos continuar acompanhando esse caso desse pedido aí de investigação do secretário de Guerra dos Estados Unidos, Peter Hegseth. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou no último domingo, dia 30, que manteve uma conversa telefônica com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, mas evitou revelar qualquer detalhe do diálogo. A informação foi divulgada primeiro pelo The New York Times, que afirma que a ligação ocorreu no último fim de semana e contou também com a participação do secretário de Estado, Marco Rubio, crítico ferrenho do regime venezuelano. A chamada teria acontecido dias antes de entrar em vigor a decisão do Departamento de Estado, que classificou o cartel de Los Soles como organização terrorista, grupo que o Washington acusa Maduro de liderar, enquanto Trump diz apenas que a ligação não foi boa e nem foi ruim. Maduro afirma estar pronto para o encontro, cara a cara com Trump. A conversa ocorre no momento em que operações militares dos Estados Unidos avançam lá no Caribe, aumentando a tensão na região. Confira agora um trecho do momento que Trump fala sobre ter tido essa conversa. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, about I can't it? do that. Mr. President, Would you say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Mr. President, on Venezuela, can you tell us more about why the airspace above Venezuela should be considered closed? Because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems. Does your warning and drugs. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. Os Estados Unidos sugeriram que Nicolás Maduro deixe a Venezuela e vá para a Rússia, segundo o senador republicano Markwayne Mullin, membro do Comitê das Forças Armadas do Senado. A declaração foi feita à CNN no último domingo, dia 30, em meio ao aumento da presença militar norte-americana próxima à costa venezuelana. Mullin afirmou que Trump não planeja enviar tropas, mas reforçou que o país está protegendo suas próprias costas. Nos últimos meses, os Estados Unidos mobilizaram navios e aviões militares e realizaram bombardeios contra embarcações suspeitas de narcotráfico, ações que deixaram 83 mortos, segundo autoridades americanas. Washington acusa Maduro de chefiar um cartel internacional de drogas. Já o líder venezuelano diz que tudo não passa de um pretexto dos Estados Unidos para tentar derrubá-lo e controlar as reservas de petróleo do país. A tensão aumentou no último final de semana após o governo Maduro ordenar manobras militares no litoral da Venezuela, enquanto aviões americanos foram vistos voando a poucos quilômetros desta costa. Trump confirmou, então, no domingo, como a gente mostrou, que falou por telefone com Maduro e, recentemente, não deu mais detalhes sobre o teor dessa conversa. Como vocês viram na matéria anterior, ele só disse que foi uma conversa que não foi boa e nem foi ruim, né? Então, gente, olha, antes de ir para as capas aqui, só reforçando com você, se você quiser entrar no aplicativo de língua portuguesa, um aplicativo que tem muito conteúdo bom de língua portuguesa lá, basta você apontar o seu telemóvel para esse QR Code aqui, ó, e aí você vai direto para o SPT Plus. E lá é bem simples, você faz lá a sua subscrição, bota o teu e-mail, e aí você vai ter aí na palma da sua mão muito conteúdo para que você possa ter aí informação, entretenimento, e o melhor, em nossa língua, língua portuguesa. Vamos agora para as capas dos jornais comunitários? Vamos lá, diretor. Jornal dos Esportes. Imigrantes legais descobrem que o tempo não apaga o passado nos Estados Unidos de Trump. É verdade, muita gente aí que fez algumas coisas no passado, pagaram e tudo, quando voltam aí de viagem estão vendo que não é bem assim. A conta pode chegar quanto menos se espera. Em um aeroporto de check-in rotineiro transformado em viagem familiar em confronto inesperado. Em Boston,
A nossa rádio lança oficialmente a cobertura da Copa de 2026. Inclusive, a gente teve com um dos principais locutores da nossa rádio que teve aqui, que é o Lombardi Júnior. Gente finíssima, teve com a gente aqui. Vamos para a próxima capa aí? Vamos para a próxima capa, diretor? Bota aí. Brazilian Times traz aí brasileiro que morava nos Estados Unidos morre a ser atingido por um raio lá em Machu Picchu. Ele estava lá passeando e foi atingido por um raio. Brasileira ligada ao Partido Comunista é eleita para o Conselho Escolar em Cambridge, em Massachusetts. Campanha já ultrapassa $20 mil para ajudar a brasileira detida pelo ICE em Revere, que é a ex-cunhada de Caroline Leavitt. Então, essa é um destaque que as pessoas estão fazendo uma vaquinha para ajudar essa brasileira. Vamos para a próxima capa? Tem uma? Tem mais uma? Temos mais uma. Olha quem está aqui, nosso amigo, o capitão Mike Alexandre. Está aqui o capitão Mike Alexandre, aqui tem aqui, tá o Sampa aqui do lado, aqui, esse Sampa é treta demais. Olha, comandante da polícia de Newark, em New Jersey, ele assegura que denunciar crimes não envolve risco imigratório. Olha, esse capitão, ele é um capitão luso-americano. Esse capitão, ele tem uma extrema confiança com a comunidade. Então, se ele está dizendo isso, pode confiar que esse capitão, o que ele quer proteger a comunidade, principalmente no 3º precinto, que é o bairro do Iron Bond. Juíza federal derruba a política do DHS e abre caminho para milhares de imigrantes pedirem fiança. Tudo isso é capa do jornal Brazilian Times. Gente, vamos ficando por aqui, mas não se esqueçam, continue se inscrevendo aí. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, que a gente tem um dado aqui, a gente consegue ver de onde está vindo os likes, as inscrições, e a gente, 67% das pessoas que estão assistindo a gente não são inscritos. Como é que pode, Trump, como é que pode isso? Vamos dar uma ordem executiva aí, né, Trump? Assistiu, tem que se inscrever. Então, ó, eu quero ver todo esse 67% diminuir essa margem aí para ser quase zero. Quem assiste, ser inscrito. Então, se inscreva agora mesmo no nosso canal Seaba Brazilian Television. Você vai lá, deixa o comentário, deixa o like, deixa o dislike se não gostou. E principalmente, ó, ativa o sininho das notificações, ó, para não perder nada. Logo mais, às 7 horas da noite, estarei de volta aqui ancorando o Jornal Brasil News, trazendo as últimas novidades do dia do Brasil, Estados Unidos e do mundo. Até mais!